Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Agradeço desde já a presença de todos e convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, compartilharem os nossos vídeos, os nossos conteúdos com familiares, amigos, aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo, para fazer também com que o nosso canal cresça e esse material chegue até mais pessoas que necessitem deste conhecimento. Convidamos a estarem conosco presente também, tanto de forma online como presencial, da nossa reforma íntima, que se dá todos os sábados, das 15 às 17 horas, no nosso YouTube ou na nossa casa presencial. Temos também a nossa irradiação, que é sempre às terças-feiras, às 20h30, estão todos convidadíssimos a participarem. E o Evangelho no Lar de forma presencial apenas, em nossa casa, nas terças-feiras, às 19h30. Estão todos convidados. Vamos dar início, então, à nossa oração e ao nosso Evangelho. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar e, de uma forma especial, nossos benfeitores, agradecemos a presença e pedimos humildemente que possam nos instruir no entendimento da lição com a inspiração e a intuição, para que possamos melhor compreender, melhor colocar em prática em nossas vidas, e que o nosso entendimento seja sempre baseado na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Não nos permita que nada saia da nossa boca e nenhum entendimento tenhamos que não seja nas bases do Cristo. Gratidão, Senhor, pela oportunidade, que assim seja. Hoje a nossa lição é de número 32, a fé vitoriosa. Destacava André certa dificuldade na expansão dos novos princípios redentores de que o Mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta. Conciliando os companheiros à resistência organizada, Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada explicativa em torno dos apóstolos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizavam em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas alterações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocupara por trás de composto monte de madeira. Achas de lenha e rude calhaus eram as armas do grande conflito. Invocam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenharam-se em luta. E tamanha fora as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais, que lhes sofreram a flagelação
que o Todo Compassivo lhe enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar. Logo de retirar-lhe os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-lhes tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minérios em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a conversão às achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortável, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a bênção de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de escoar indebitavelmente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Essa lição, ela, como todas, são muito interessantes. Se a gente analisar, há sempre uma similitude em todas as lições, em todas as atividades na nossa casa. Eu aconselho a todos a assistirem a Reforma Íntima, que se deu nesse último sábado e que provavelmente estará no ar na próxima quinta-feira. Ela vai nos elucidar também de forma até mais ampla sobre vários pontos aqui do nosso Evangelho, para ver que nada é solto pela espiritualidade, todo o conhecimento é utilizado cada um da sua forma. E aqui vamos tomar para nós, enquanto família, esse conhecimento. E vamos verificar se a gente está exercendo a fé vitoriosa. Aquela fé que ela edifica. É aquela fé que cria edificações, que cria obras. Vamos ver se estamos sendo esses portadores de fé que criam edificações. Primeiramente, André aqui discursava a respeito das dificuldades da implementação do Evangelho naquela época, principalmente pelos religiosos daquela época. Mas interessante é que quem foi contra os ensinamentos de Jesus não foram aqueles que eram considerados o que seria hoje similares a ateus ou de uma denominação religiosa não cristã. Eles
eram justamente os fariseus, aqueles que deveriam ter reconhecido Jesus e ter implementado de forma mais concreta o seu evangelho, mas que estavam tão envaidecidos no seu próprio ego, no seu próprio orgulho, que não enxergaram o mestre, se acharam maior do que o mestre, melhor do que o mestre, e tendo até inveja e ciúmes do mestre, executando o mestre. Será que a gente também não é assim em nossos comportamentos? Vamos analisar. Primeiramente, dizer que Jesus, que a religião de Jesus aqui, como ele coloca pra gente na sua primeira fala, que nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então, se a gente está em uma religião que prega discórdia, que prega guerra, que prega o desentendimento, seja entre religiosos, ou seja, numa mesma família, analisemos se estamos realmente, primeiro, exercendo essa religião como ela realmente é, se não estamos levando pelo fanatismo, pelo nosso próprio ego, pela nossa imposição de achar que encontramos o tão precioso barril de ouro e que somos os únicos detentores dessa verdade e que os outros, então, são menos do que nós. Isso é orgulho. Ou a gente está, como aqui Jesus nos disse, exercendo a religião com amor. Mesmo que dentro da nossa família exerça cada um uma religião, o que nos possibilita uma família bastante ampla de conhecimentos e que, se reunisse todos esses conhecimentos, com certeza cresceriam bastante na sua fé, já que a verdadeira religião, como os benfeitores sempre nos ensinam, não é aquela religião que nos afasta, não é aquela religião que promove guerra entre seus familiares, mas aquela religião que une as pessoas, que nos une cada vez mais. E Jesus não veio para promover resistência, guerra, discórdia. Ele não veio para nos impor nada, nem nenhuma religião. Então ele aqui não é esse tipo de revolucionário que vai chegar e fazer com que nós engolamos o seu ensinamento. Nós não somos obrigados a ser convencidos pelos ensinamentos de Jesus. Nós não somos obrigados a aceitar. Nós temos que ser convencidos, conquistados pelos seus ensinamentos, pela necessidade de aplicar nas nossas vidas os seus ensinamentos. O que eu acho muito bonito de Jesus e de Deus, que prova que é puro amor e que tudo que não deriva disso é do homem, é da natureza ainda enganosa do homem, ilusória do homem. E Jesus aqui nos explica na parábola, através de uma lição, que vai colocar 3 homens. E esses 3 homens, então, conviviam de forma fraternal, até que cada um queria convencer o outro de que a sua crença era a verdadeira. E de que a sua compreensão, a sua forma de ver Deus, a sua forma de entender onde Deus estava, quem é Deus, a natureza do Criador, era a forma mais correta, a mais adequada e a única. E aí, no final, quando já estavam bastante guerreando, já estavam entre famílias bastante guerreando, aparece um anjo que faz esse esclarecimento. Mas é interessante que eles, ao guerrearem entre si, invocam a proteção de Deus, invocam a proteção do Todo-Poderoso para o seu núcleo familiar. Muito interessante, porque muitas vezes a gente fala que a salvação vai ser da nossa religião, do nosso grupo familiar. Isso também é ego, que somos os únicos detentores do conhecimento,
E às vezes a gente tenta convencer pela imposição os outros a pensarem como a gente e a analisar que a fé que nós achamos pela nossa convicção que nos faz bem e que então é a religião que nos serve, porque a religião que melhor nos serve é aquela que me faz bem, é aquela que me promove ser uma pessoa melhor, deve ser também a dos meus irmãos. E quando eu falo irmão, eu não falo só em grupo familiar, mas a humanidade de uma forma geral. Então, muitas vezes pelo nosso ego, a gente não aprende a uma coisa básica, que é o respeito. O respeito à opinião dos outros. O respeito à forma como o outro pensa diferente de mim. O respeito em verificar que eu posso estar errado, que realmente em alguns pontos eu posso ter me equivocado, porque não todos nós podemos nos equivocar. Estamos ainda aprendendo, estamos ainda em processo de aprendizado, em processo de evolução. A própria ciência se equivoca e ela é humilde em dizer que se equivocou, porque através de novos métodos, novos aprendizados, se chegaram em outros resultados, então aquele resultado anterior não era o adequado e então modificou. Nós vemos isso em muitos pontos da ciência, em vários aspectos, e nesse ponto a ciência é melhor que nós, os religiosos, porque ela aprende a respeitar por dados comprovados de que a minha opinião pode estar errada e que a opinião do outro, que chegou em um outro resultado de uma forma que eu não tinha analisado, pode estar certo, por que não? Quem disse que eu sou o único detentor do conhecimento? Quem disse que a minha forma de raciocinar é a única? Quem disse que a minha forma de compreensão é a única que existe? Quem disse que nós somos os únicos a receber de Deus as instruções? Quem disse que uma pessoa que sequer tem religião não tem um coração, pode não ter um coração bom? Ou não tem inclusive um coração melhor de quem se diz cristão? Já que, enquanto cristãos, nós necessitamos do Mestre, necessitamos aprender com Ele. Não somos mestres, somos alunos, somos aprendizes do Mestre. Então, nós sabemos tudo. Essa humildade de ver que eu não sei tudo e que eu estou em constante aprendizado e que eu posso sim me equivocar pela minha ignorância, porque até então eu não sabia que existia um outro tipo de conhecimento, pela minha arrogância de achar que eu estava conhecendo, compreendendo tudo que existia. Mas se eu tiver a humildade, eu vou compreender que cada um tem uma forma diferente de ver Deus e que Deus está em tudo, como é que Jesus coloca. Deus está na natureza, está no sol. Então, de certa forma, todos estavam certos. Jesus aqui nos diz de uma forma ampla que todas as religiões estão certas, de que todas as formas de ver Deus estão certas, mas que cada um pode estar equivocado na sua única visão, mas que mesmo aqueles que estão ainda equivocados de uma única visão estão certos para a necessidade deles, já que todas as escolas religiosas têm os seus adeptos, têm os seus alunos que necessitam daquele tipo de aprendizado. Aquilo é importante para eles. Então, para que nós reflitamos, família que somos, se nós estamos respeitando a fé, as escolhas dos nossos filhos, de uma religião diferente que a nossa, dos nossos pais, de uma religião diferente que a nossa, dos nossos amigos, de uma religião diferente da nossa. Estamos respeitando todas as religiões? Estamos tendo essa forma amorosa de compreensão
de que todas as religiões levam a Deus, desde que realmente nós a levamos a sério e façamos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, para nós refletirmos dentro do nosso âmbito familiar se estamos tendo essa discórdia ou essa concórdia do respeito, do amor por todas as religiões e por todos os nossos irmãos, independente de terem a mesma crença que a minha ou não. Então Jesus aqui fala, esclarecendo todos, que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso. Então Jesus nos ensina que o primeiro ensinamento é a transformação. Nós devemos nos transformar pela religião, devemos trabalhar, devemos servir. A nossa fé, ela não deve ser uma fé avarenta, como Jesus aqui coloca, uma fé egoísta, em que eu pego, absorvo aquele conhecimento, ele serve para mim, ele me dá aquela fé, mas morre comigo. Nós devemos ter a fé vitoriosa, que é aquela fé que edifica, que transforma, que traz algo além. É aquela fé que consola aqueles que necessitam de consolo, aquela fé que esclarece aqueles que necessitam de esclarecimento, aquela fé que auxilia aqueles que necessitam de auxílio. E quando eu falo isso, mesmo que uma outra pessoa de uma outra religião, de uma outra determinada religião, me procure, que eu tenha a humildade, a capacidade de auxiliá-la dentro da sua fé, dentro do nosso núcleo de fé. E eu acho isso muito bonito da nossa casa, que os nossos benfeitores, eles sempre nos esclarecem a esse respeito dessa forma, que nós auxiliemos os nossos irmãos naquilo que eles necessitam e tenham compreensão da sua fé, não para convertê-los no espiritismo, mas para que eles, ao receberem aquilo que eles necessitam de esclarecimento, auxílio, socorro, seja o que for que eles vão até a nossa casa buscar, que eles recebam isso, mas que peguem esse aprendizado, esse conhecimento, esse consolo e se transformem na sua religião a melhor pessoa que eles forem na sua religião. Não há esse proselitismo, o espiritismo não é proselitista, de tentar convencer e converter a todos. Pelo contrário, ele acredita que cada um tem que estar na onde mais cresce, mais evolui, mais transforma e mais edifica. Mais transforma em obras, edificações internas, mais transforma as minhas virtudes, mais cresço, mais evoluo e, consequentemente, evoluo e auxilio também aos meus irmãos. E Jesus aqui diz que em matéria religiosa, cada crença possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai, porque cada religião tem a sua finalidade, tem a sua necessidade dentro da nossa escala de tempo. E guardando as bênçãos, e que a gente deve guardar as bênçãos do céu, mas não como aquele que se beneficia como um avarento, que recebe e guarda apenas para si, mas aquele que transforma em bênçãos tudo que recebe do Pai, que transforma em possibilidades aos seus semelhantes e a si mesmo, auxiliando a todos, independente de ser da minha família, não ser da minha família, de ter a mesma religião que a minha, de não ter a mesma religião que a minha, de ser da mesma nacionalidade, de não ser da mesma nacionalidade,
para que a gente quebre essas barreiras limitantes que é a nossa crença que impõe, e que Jesus não nos impõe nenhuma barreira. Deus nos coloca nenhuma barreira, nenhuma limitação. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos em humanidade, nada nos distingue, apenas nós nos diferenciamos pela nossa proximidade ou distanciamento de Deus. E essa proximidade ou distanciamento não é nem Deus que nos coloca, que nos impõe. Somos nós que, dentro das nossas necessidades, dentro daquilo que temos de compreensão, vamos buscando degrau a degrau. Vamos necessitando e nos aprimorando para nos transformarmos e chegarmos cada vez mais próximo de Deus. Então ele coloca aqui a fé que não ajuda, a fé que não instrui, a fé que não consola, que não promove edificações, não passa de escura vaidade do coração. Ou seja, eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho pela minha vaidade que aquilo faz bem para mim, que eu sou muito bom por aquela fé, mas ela não transforma outros corações. E se não transforma outros corações, nem mesmo o meu, como ela vai edificar? E então os discípulos compreenderam o que Jesus estava dizendo, que o Evangelho, seu Evangelho, ele não vai ser unificado no mundo de uma única forma. Ele está presente em todas as religiões verdadeiras. Está inserido até mesmo nas religiões não cristãs. Queiram vocês acreditar ou não, então aconselho que vão estudar as bases de outras religiões não cristãs também para verificar que os ensinamentos morais estão em todos os lugares, que os amai o próximo, amai uns aos outros, o respeito, a compreensão, o amor a Deus, está em tudo, em todas as verdadeiras religiões, aquelas que promovem o homem para melhor, porque também existe religiões, infelizmente, que não são consideradas boas, inclusive por aqueles que pregam, já que pela própria denominação, pelo que eles acreditam, não são religiões que falam de Deus e que pregam os ensinamentos de Jesus. Também no nosso mundo há de tudo. Na época do Cristo não existia, por exemplo, as entregas, as oferendas de pessoas, inclusive, para serem sacrificadas. Hoje em dia temos de tudo. Não evoluímos ainda nesse aspecto, existe de tudo. Mas a verdadeira religião, aquelas religiões que promovem, que crescem, que fazem com que nós evoluamos, são aquelas que falam de amor. Todas elas nos levarão a Deus, desde que nós saibamos levá-las a sério, nos autopromovendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação e também aos nossos irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre de amor, agradecemos pelo seu ensinamento que o Senhor nos oportunizou há mais de 2000 anos atrás. Agradecemos pelo amor que direcionou a nós, mesmo que naquele instante e ainda hoje não merecemos tamanha compreensão e tamanho amor. Faça sempre o nosso coração semelhante ao vosso, que aprendamos a amar como o Senhor nos amou, a cada instante, a todos os momentos, a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que nutrem por nós o desamor, o dissabor, a discórdia, a revolta, e que, tendo os seus motivos, que só o Senhor os conhece, nutrem por nós a raiva e o ódio. Que possamos aprender também a amá-los, independente do que façam contra nós. Mas o Senhor nos ensinou que devemos perdoar, o Senhor nos ensinou que devemos amar,
faça o nosso coração semelhante ao vosso, colocando a cada dia a oportunidade de aprendermos o seu sublime amor, independente de quem sejam os nossos irmãos. Que possa, nesse instante, também ir a todos os lares que nos ouvem, para que faça a limpeza psíquica nesses lares, a limpeza dos seus moradores, limpeza psíquica, mental, emocional dos seus moradores, de todo aquele ambiente, retirando todas as energias deletérias, tudo que possa estar prejudicando, renovando as suas forças, a sua vitalidade, a sua energia, restaurando o equilíbrio daquele lar, fluidificando as suas águas e também auxiliando a todos aqueles nossos irmãos que lá estão, por qualquer motivo que seja, associados à psicosfera dos seus moradores ou por qualquer motivo que seja. Gratidão, Pai, pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Boa noite a todos, que tenham uma excelente semana. Aguardo a todos até a próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá, grande abraço.